me fala uma coisa, você sabe o que é um phrasal verb? Tá? Ou em português um verbo frasal? É muito estranho porque a gente não tem, né, uma coisa assim no português. E é uma coisa que eu tenho certeza que se você está estudando bastante inglês aí, é uma coisa que te assombra muitas vezes, né? E por que isso, teacher? Porque são coisas, como que eu posso te dizer? Que não tem uma forma de você aprender. Como assim? Você aprende, lógico, mas você aprende através de memorização, tá? Então, o que significa aquilo? Não o que significa, mas qual é a definição daquilo, em quais momentos, né, eu posso usar aquela palavra. Na verdade, não é só uma palavra, tá? Um phrasal verb é a junção de um verbo e uma preposição ou mais, tá? E assim, elas ficam muito estranhas, tá? Por quê? Porque quando você vê um verbo, e aí ele significa uma coisa. Aí você coloca uma preposição na frente, ele vira completamente outra coisa, né? Então, acaba ficando muito estranho quando você está lendo um texto ou quando você está escutando alguma coisa. Você fala, mas eu conheço esse verbo. Por que que eu não estou entendendo? Isso aqui não faz sentido. É aí, né, que eu falo para você que entra, então, essa técnica de memorização, tá? Aí é uma coisa que, infelizmente, não existe um padrão para você aprender, então, a não ser ter realmente a experiência com aquilo. Então, quando a gente fala para vocês aí de fazer uma lista de vocabulário, praticar o vocabulário todo dia, isso é muito importante, tá? E também, não só praticar o vocabulário, mas já tirar essa coisa da cabeça de que você precisa de tradução a todo momento, tá? Por quê? Em um phrasal verb, por exemplo, você vê aquilo, então, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Você vê o verbo pass, que dependendo aí da situação pode ser realmente passar. Por exemplo, eu passei no teste, né? Pass the test. Legal. E aí você vê o away, que é uma preposição que significa aí, dependendo do contexto também, uma coisa distante ou uma coisa longe. The kingdom of far, far away donkey. Certo? Eu acredito que você já viu alguma coisa dessa forma. E aí você pensa, pass away. Pass away. Então, passar, só que passar longe. É isso, teacher? Não. Não tem nada a ver. O que é pass away? Pass away é morrer. Deus me defenderai. Olha só, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, isso é um phrasal verb, beleza? Então, a dica que eu deixo aqui para você é aprenda, né, essas palavras. Então, se você quiser, você pode ir até o Google, por exemplo, e colocar lá os phrasal verbs mais comuns da língua inglesa e pratique, faça frases, né? Entenda um pouquinho do conceito, tá? Primeiramente, porque uma das primeiras coisas que eu tenho que falar para você é os que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho hoje, eles têm outros significados dependendo do contexto, tá? Eu vou falar para vocês aqui os mais comuns, porém, dependendo ali do contexto, eles têm outro significado, beleza? E aí, como eu falei que eles são verbos mais preposição, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o verbo to go, tá? Se você já viu algumas aulas aqui do nosso Café com Gramática, você sabe que o to go é o verbo ir, ok? De novo, é o verbo ir. Porém, então, quando eu juntar, tá, com essas preposições, a definição, então, dele vai ficar completamente diferente, ok? Vamos aqui para o nosso primeiro aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Go through, ok? Repeat after me. Go through. E o que é isso, teacher? O go e o through. Eu não vou falar para você tradução, beleza? Porque tradução não presta, mas eu vou falar para você um pouquinho de definição. Sabe quando você quer falar passar? Por exemplo, eu passei por essa situação. Então, o que você vai ver muito e o que se encaixa melhor aí nessa situação é esse go through, ok? Então, dessa ideia de passar por uma situação, ok? Então, lembrando, mais uma vez, dependendo do contexto, eu posso usar para outras coisas, tá? Então, por exemplo, o mesmo go through, eu posso usar para por exemplo, uma proposta que passou. Por exemplo, ó, o presidente fez uma proposta, e essa proposta passou.
passou pelo Congresso, por exemplo. Esse eu posso usar aqui o mesmo go through, ok? Então olha só como as coisas mudam aí dependendo do contexto. Mas vamos lá aqui para duas frasezinhas aqui para a gente entender um pouquinho mais como a gente usa aqui. I apologize for what you had to go through. I apologize for what you had to go through. Então, eu me desculpo pelo que você teve que passar. This is a situation that everybody has to go through once in a while. This is a situation that everybody has to go through once in a while. Essa aí é uma situação que todo mundo tem que passar de vez em quando. Legal, né? Vamos pro próximo aqui? Agora eu vou juntar o go com o after. To go after. Teacher, não faz sentido mesmo, né? O go é ir e o after é depois. Olha só, se você estiver falando, por exemplo, assim, vai primeiro e eu vou depois de você, tá? I go after you. Legal, pode ser isso, tá? Eu vou depois de você. Só que também pode ser um verbo frasal. Esse go after, então, ele é bastante usado quando tem que falar de ir atrás de alguma coisa, ok? Olha só, se liga nesse exemplo aqui, ó. If you don't go after what you want, you will never have it. Olha só, se você não ir atrás do que você quer, você nunca vai ter. Olha só outro exemplo aqui. Go after him and say you're sorry. Olha só que legal. Então, go after him and say you're sorry. Então, vá atrás dele e fale que você... E se desculpe, né? Fale que você sente muito. Beleza? O próximo aqui, então, go away. Olha só, go away. Você pode falar para uma pessoa, por exemplo, né? Go away, né? Saia daqui de uma forma um pouco mais rude, tá? Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Eu posso falar também para uma pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa agora. Por favor, go away. Né? Então, dependendo aí do contexto, ele não fica tão rude, tá? Mas a maioria das vezes aí ele vai ser uma coisa um pouco mais pesada para falar para alguém. Wait here, don't go away. Wait here, don't go away. Então, espere aqui, não vá embora, tá? Não saia daqui. Go away, I don't want to see you anymore. Go away, I don't want to see you anymore. Então, vá embora, né? Saia daqui, eu não quero te ver mais. Essa foi bem pesada, hein? O próximo aqui, go over. Go over. Outro phrasal verb aqui que não faz nenhum sentido, tá? Se você traduzir as palavras, mas go over seria como se fosse checar, verificar alguma coisa com mais detalhes, né? Olha só que legal os exemplos aqui. I have to go over this article one more time. I have to go over this article one more time. Então, eu tenho que verificar, eu tenho que checar aqui esse artigo mais uma vez. Imagine que você precisa entregar alguma coisa, um artigo, né? Então, você precisa checar ele para ver se tem algum erro, né? Algum errinho de português. So, you need to go over the article. Remember to go over your writing assignment before you hand it in to me. Ok? Mais uma vez. Remember to go over your writing assignment before you hand it in to me. Então aí, né, lembre de verificar ou checar aí por erros no seu trabalho escrito, tá? Antes de você entregá-lo para mim. Mais um exemplo aí com go over. Lembrando, né, que tem muitos, né, phrasal verbs, tem milhares, tem livros e mais livros aí com phrasal verbs, então nem que se eu quisesse que eu conseguiria passar todos aqui, até todos com o verbo to go, né? Mas passei apenas 5 aqui para você ter uma ideia de como eles funcionam. Então vamos lá, ó. To go out. Go out. O que seria go out, teacher? Go out é um pouco mais fácil, tá? Por quê? Pense em go, ir. Out. Alguma coisa relacionada a fora. Legal. Faz mais sentido para você entender isso aí. Go out significa sair. Mas não quando, por exemplo, eu peço para alguém sair, né? Tipo go away. Go away. Ou saia da minha casa, get out of my house. Nesse caso é o get out e não o go out. O go out a gente usa mais para quando você vai sair para alguma coisa de lazer. Por exemplo, do you want to go out for a beer later? Do you want to go out for a beer later? Você quer sair para tomar uma cerveja mais tarde? É claro. I go out with my friends every weekend. I go out with my friends every weekend. Eu saio com os meus amigos todo fim de semana. E aí, legal, né? Então, lembrando, eu vou trazer mais vídeos sobre isso, tá? Com verbos diferentes aí também. Mas a dica que eu dei ali no começo do vídeo
vá no Google, pesquisa sobre os phrasal verbs, marque, tem aí uma meta, por exemplo, eu vou decorar 3, 5 phrasal verbs aí por semana, e isso vai te ajudar e muito na sua conversação, ok? Então, vejo você na próxima aula, hein? Bye, bye!